O caso de Laci Peterson envolve um desaparecimento que deixou perguntas sem respostas até os dias atuais. Laci Peterson, uma jovem mulher grávida de Modesto, Califórnia, desapareceu misteriosamente no final de 2002. Este caso intrigante, repleto de reviravoltas, levanta questionamentos sobre o que realmente aconteceu com ela e seu filho por nascer. Em meio a uma vida aparentemente estável, casada e com planos de formar uma família, os eventos que se desenrolam desafiam a lógica e deixam investigadores e espectadores perplexos. Hoje faremos uma análise mergulhando nas pistas, testemunhos e reviravoltas que envolvem esse caso. Prepare-se para descobrir os detalhes por trás desse mistério intrigante que até hoje permanece incompleto e cheio de perguntas. Vamos explorar juntos o que aconteceu com Laci Peterson? Olá, investigadores enigmáticos! Esse é o canal Investigando Enigmas e eu sou a Michelle Matsumura. Sejam muito bem-vindos! Hoje mergulharemos em um caso envolvente que desafia a compreensão e permanece repleto de mistérios. Então convido vocês para assistirem até o final, deixem o seu joinha, compartilhe com quem você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo. Comente quais os próximos vídeos vocês gostariam que eu trouxesse para vocês aqui no canal. Ativem o sininho de notificações e nos sigam nas redes sociais para ficar sabendo quando sair vídeo novo que teremos toda semana. E para quem ainda não se inscreveu, peço que, por favor, se inscrevam para nos dar uma forcinha para que a gente continue produzindo vídeo para vocês, tá bom? E agora, sem mais, vamos juntos investigar os enigmas desse caso tão misterioso que até hoje traz dúvidas e questionamentos. O que realmente aconteceu com a Laci Peterson? Ju, roda a vinheta. Laci Denise Rocha Peterson nasceu em 4 de maio de 1975 na Califórnia, Estados Unidos, em Modesto, uma cidade no estado da Califórnia. Seus pais eram Sharon e Dennis Rocha. Ela tinha um irmão mais velho chamado Brent e uma meia-irmã chamada Amy. Os pais de Laci tinham uma fazenda, então sua infância foi cercada por plantas, animais e muitas atividades ao ar livre. Quando Laci ainda era criança, seus pais se divorciaram. Ela e seu irmão foram viver com a mãe na cidade de Modesto, embora ainda visitassem a fazenda do pai nos finais de semana. Pouco depois, a mãe de Laci se envolveu romanticamente novamente e a família descrevia Laci como uma criança carismática, divertida, que gostava muito de agradar as pessoas. Ela era vista como alguém muito determinada, que quando ela queria fazer algo, ela simplesmente o faria sem se preocupar com a opinião alheia. Frequentou a Downing High School passando sem grandes problemas. Durante esse tempo participou de várias atividades extracurriculares e fez muitos amigos. E fazia o que qualquer adolescente comum faria. Saía com seus amigos, ia se divertir em festas e etc. Após se formar na escola secundária em 1993, Laci entrou na California Polytechnic State University, onde estudou horticultura ornamental, e foi durante a sua graduação na universidade que conheceu Scott Peterson, seu futuro marido, que também frequentava a mesma universidade e trabalhava em uma cafeteria chamada Pacific Café, onde Laci costumava ir com frequência. Ela era do tipo que gostava de tomar a iniciativa, então ela fez o primeiro movimento e deu seu número de telefone para o Peterson. Na verdade, ela entregou esse papel para um amigo dela, para que ela o entregasse para ele. Inicialmente, Peterson pensou que tudo era apenas uma brincadeira e jogou o papel no lixo, mas Laci voltou e ele percebeu que isso era sério, e foi assim que eles começaram um relacionamento. Antes de continuar a história, vamos falar um pouco também sobre a vida de Scott Peterson. Peterson nasceu dia 24 de outubro de 1972 em San Diego, Califórnia, filho de Arthur Lee Peterson e Jacqueline Latam. Ele é o único filho deles juntos, mas também tem 6 meio-irmãos. A infância de Peterson foi bastante comum, sem eventos estranhos que pudessem causar traumas conhecidos. Desde a sua adolescência, Peterson se interessou por golfe e aprendeu a jogar com seu pai. Além do golfe, ele tinha outras atividades como pesca, caça, mas o golfe era seu esporte favorito. Após anos de prática, ele conseguiu superar seu pai aos seus apenas 15 anos de idade. Depois de se formar no ensino médio em 1991, ele se matriculou na Universidade do Arizona com uma bolsa de golfe parcial, onde conheceu Phil Mickelson, que é um jogador renomado de golfe na atualidade. Peterson sonhava em se tornar um jogador profissional de golfe, mas teve problemas com o treinador da equipe e foi retirado dela após uma discussão intensa. Há também informações sugerindo que ele não era tão bom a ponto de manter a equipe e que por isso pode ter perdido a sua bolsa.
Depois de um curto período na Universidade do Arizona, mudou-se para a universidade pública. Também fez parte da equipe de golfe e depois de um ano lá, talvez percebendo que seu sonho de se tornar um jogador de golfe profissional estava distante, ele se mudou para a California Polytechnic State University para estudar agricultura empresarial. E para pagar seus estudos, ele começou a trabalhar na cafeteria Pacific Café, onde ele conheceu a Lacey. O relacionamento deles se desenvolveu rapidamente. A mãe de Lacey conta que apenas alguns dias depois de conhecer Peterson, ela ligou para ela e contou que havia conhecido o homem com quem ela se casaria, demonstrando assim que Lacey estava muito convencida disso. Depois de 2 anos juntos, finalmente eles se casaram em agosto de 1997 e em 1998 ambos estavam formados. Então ela conseguiu um emprego e Peterson abriu um bar temático esportivo. Inicialmente o bar não estava indo muito bem, mas com o tempo ele começou a se estabelecer. Tudo parecia ótimo no casamento e por volta de 2000 eles já tinham planos de aumentar a sua família. Daí decidiram vender o bar e com o dinheiro se mudaram para Modesto, onde compraram uma casa grande com espaço suficiente para criar seus futuros filhos. Levavam uma boa vida casados e o futuro parecia brilhante. No entanto, nem tudo era como parecia, pois descobriu-se que Peterson havia tido relacionamentos extraconjugais com pelo menos uma mulher naquela época, embora suspeitas sugerissem que poderia ter sido mais de uma, talvez 2. Ainda assim, o casal continuava com o plano de formar uma família. Lacey conseguiu um emprego como professora substituta na nova cidade e Peterson trabalhou em uma empresa de fertilizantes. Em junho de 2002, descobriram que Lacey estava grávida, o que deixou ambos e suas famílias muito felizes. No entanto, parece que Peterson não estava tão entusiasmado com a ideia. Mesmo após 3 anos tentando engravidar, evidentemente, assim como sua família, estavam todos muito emocionados. No entanto, Scott não parecia muito afetuoso com a ideia. Ele sequer queria sentir os chutinhos que o bebê dava na barriga de Lacey. Isso apesar de terem estado tentando por tanto tempo, e isso era meio estranho. Bom, pois bem, é sob esse contexto que passamos então para o dia dos acontecimentos. Uma ressalva aqui é que esta reconstrução dos fatos se baseia nos depoimentos das últimas pessoas que viram a Lacey com vida, sendo a principal testemunha o seu marido. Assim, posteriormente, a veracidade de seu testemunho foi colocada em questionamento. E é sob esse contexto que chegamos ao dia dos acontecimentos. Em 23 de dezembro de 2002, Lacey, que já estava grávida de 7 meses e meio, e Peterson foram ao salão da meia-irmã dela, a Amy, para cortar o cabelo dele. Peterson disse a Amy que não passaria o jantar da véspera de Natal com a família dela, já que ele teria um torneio de golfe naquele dia. Depois que ambos saíram, foi a última vez que alguém viu Lacey com vida, além de seu marido, é claro. No dia seguinte, segundo relatou Peterson, ele se levantou cedo e por volta das 9 da manhã foi pescar na baía de Berkeley. Quando saiu, Lacey ainda estava em casa, porém quando ele voltou, cerca das 5 da tarde, ele percebeu que sua esposa não estava em lugar nenhum. Ele começou a ligar para a família de Lacey para ver se alguém a tinha visto, mas ninguém sabia nada dela. Há 2 versões sobre quem alertou a polícia. Uma diz que foi o próprio Peterson e a outra diz que foi o padrasto de Lacey. Cerca das 8 da noite, a polícia chegou à casa dos Petersons para iniciar as investigações. A última vez que ela foi vista foi quando passeava com o cachorro por volta das 10h30 da manhã do dia 24 de dezembro, ou pelo menos era o que parecia de acordo com algumas testemunhas. Porém, mais tarde foi descoberto que não era a Lacey e sim uma outra mulher grávida passeando com outro cachorro. Então, nem mesmo podiam ter a certeza se a Lacey ainda estava viva naquela manhã. A primeira coisa que a polícia fez ao chegar foi inspecionar a casa e lá encontraram todos os pertences de Lacey em uma bolsa em seu armário, chaves, carteira, seus óculos. O carro dela também estava na garagem. Depois fizeram uma entrevista com Peterson para que ele contasse os detalhes e ele disse que se levantou cedo e foi pescar. E quando voltou para casa, sua esposa não estava mais lá. Desde essa primeira entrevista com a polícia, notou-se que a atitude de Peterson era um pouco estranha, embora cada pessoa reaja de uma maneira diferente. Em situações como essa, a polícia notou que Peterson estava muito calmo, indiferente e um tanto quanto arrogante. Além disso, dava a sensação de que ele não estava interessado ou curioso para saber o que aconteceu com sua esposa, como se já soubesse o que havia acontecido com ela. Embora não tenha sido oficialmente considerado suspeito desde o princípio, a polícia tinha certas suspeitas sobre ele. O que é comum nesses casos, especialmente por ser o marido e a pessoa mais próxima dela, além de ter sido a última pessoa a vê-la com vida.
Enquanto isso, imediatamente começaram a busca por Lacey. Não se descartava a possibilidade de que ela tivesse ido embora por vontade própria. Segundo o marido, o Scott, ele ligou para ela 3 vezes e em nenhuma delas ela atendeu o telefone. Então ele deixou uma mensagem de voz e o conteúdo da mensagem era bastante carinhoso e terminava com "te amo". Nos vemos em breve. Scott afirmou que ao chegar em casa viu o cachorro andando em círculos e tentou ligar para a esposa, mas não a encontrou em lugar algum. Então Scott decidiu ir até a lavanderia da casa, lavou apenas suas roupas, sendo que tinha um cesto enorme cheio de roupas para lavar, além de um monte de panos sujos em cima da máquina de lavar. Depois disso, ele pegou uma pizza na geladeira e começou a comer como se nada tivesse acontecido. Só então, depois de comer, ele ligou para a mãe de Lacey para perguntar se ela estava lá. O estranho foi que quando a mãe disse que não, ele imediatamente concluiu que ela estava desaparecida. Até aquele momento, ele não tinha ligado para mais ninguém, nem ele nem a mãe de Lacey, para informar sobre o desaparecimento, nem para as amigas ou outros familiares. Depois disso, a mãe de Lacey ligou para mais pessoas, ela estava extremamente preocupada com o que estava acontecendo. Então vejamos, segundo Scott, ela não estava em casa e supostamente, pausa para um detalhe aqui, a essa altura da gravidez e já sem muita mobilidade devido ao fato de estar em seu último estágio gestacional, ela teria levado o cachorro para passear, apesar de não estar no momento próprio para isso, ou seja, ela estava ausente e não atendia as ligações. Então, ninguém sabia onde ela estava. Procuraram em lugares diferentes, até mesmo em lixeiras, considerando a terrível possibilidade de ela estar lá. No entanto, Scott parecia bastante tranquilo, como se Lacey não estivesse desaparecido em plena véspera de Natal e ainda grávida a ponto de dar à luz. A comunidade rapidamente se mobilizou para encontrá-la, distribuindo panfletos em todos os lugares. Pessoas tentavam localizá-la ativamente. Grupos de buscas foram formados para procurar em áreas próximas e arredores. Testemunhas que viram Lacey pela última vez também foram procuradas. Durante essas primeiras investigações, não se concentraram muito em Peterson. No entanto, à medida que mais informações surgiam, as suspeitas sobre ele aumentavam. O fato dele ter dito que tinha um torneio de golfe no dia anterior ao desaparecimento de sua esposa, e em vez disso ele ter ido jogar golfe, ou seja, ele mudou esse álibi dizendo que foi pescar no dia seguinte, e isso era no mínimo estranho. Mas, posteriormente, a polícia revelou que isso aconteceu porque várias testemunhas viram Peterson próximo ao mar naquele dia. Também havia inconsistências em seus depoimentos sobre o que fez no dia do desaparecimento, como, por exemplo, ao ser questionado pela polícia que tipo de ceva ou de isca ele teria usado na pescaria, ele não soube especificar com certeza, ou seja, ele não se lembrava ao certo. Enfim, naquele momento era fundamental dar atenção à mulher desaparecida, pois estava prestes a dar à luz. E isso era de vital importância que onde quer que ela estivesse recebesse o cuidado necessário. O caso rapidamente se tornou muito popular, com todos os meios de comunicação falando sobre e trazendo todas as novidades para a mídia. A maior controvérsia surgiu quando, algumas semanas após o desaparecimento, uma mulher chamada Amber Frey, ela foi testemunhar à polícia e Amber disse que conheceu Peterson em 20 de novembro, um mês antes do desaparecimento de Lacey, aproximadamente, e que começaram um relacionamento, porém ela não sabia que Peterson era casado, pois ele disse a ela que era solteiro. Mas após 2 semanas ela começou a suspeitar que ele era casado de fato e quando o confrontou, ele confessou que tinha mentido para ela e que na verdade ele era viúvo e sua esposa havia falecido recentemente. Essas suspeitas sobre Peterson aumentaram novamente, já que até aquele momento ele e Lacey eram um casal perfeito para todos ao seu redor, onde todos achavam que ele era incapaz de fazer algo a ela, pelo menos na visão de fora, ou seja, das pessoas que os conheciam. A revelação de um caso extraconjugal contradizia no que acreditavam, sem contar que quando ele contou isso para Amber, a Lacey ainda nem estava desaparecida. Então, por que ele já se declarava viúvo? Enfim, enquanto todos estavam em vigília esperando que Lacey voltasse para casa, Scott estava conversando com sua amante por telefone, dizendo que estava passando o Réveillon na Europa perto da Torre Eiffel. Ele também fez questão, até certo ponto, de não ser visto pela imprensa nem por um segundo, evitando todas as fotos em que ele e Lacey estivessem juntos, o que era bastante suspeito.
No entanto, depois de ouvir sobre a amante, era bastante óbvio o do porquê ele agia assim. De fato, os únicos momentos em que apareceu na televisão foi para se defender das acusações de que ele tivesse envolvido no desaparecimento de sua esposa. Então ele apareceu apenas uma vez para se defender publicamente, mas sua defesa na televisão não foi muito boa. Pois quando começou a chorar com a situação, aparentava estar emocionado, porém os espectadores notaram que ao chorar ele deixou as lágrimas caírem sem secar o seu rosto. Definitivamente parecia estar atuando, pois normalmente as pessoas tentam secar as lágrimas, passando a mão no rosto, mas estava clara a sua intenção de que os espectadores vissem suas lágrimas e isso aparentou ser muito falso. A namorada com quem ele enganava a esposa não sabia absolutamente de nada sobre esses fatos. Ela ficou chocada com a história quando soube e deu seu testemunho à imprensa. Ela colaborou com a polícia e com os investigadores para reunir mais provas sobre o caso. Amber era uma mãe solteira que tinha conhecido Scott através de um amigo. Ela achava que tudo estava bem, que esse homem era confiável desde o princípio. Ela não estava envolvida com o que Peterson estava tramando contra a própria esposa. Ela não sabia o que estava acontecendo e não foi a única. Scott teve muitas outras namoradas, o que também levantou suspeitas. Na verdade, não era o fato dele ter namoradas e enganar sua esposa que era o problema, mas sim o fato de que no meio disso ele mentiu sobre sua vida e não demonstrou preocupação com o desaparecimento da pessoa com quem ele estava prestes a ter um bebê. Isso era estranho, pois mesmo que ele não a quisesse da mesma forma que antes, qualquer pessoa colaboraria para encontrá-la, mesmo porque estavam diante de um possível crime. Mas, apesar das suspeitas, não havia nenhuma evidência ou prova suficiente para colocar Peterson como suspeito. Além disso, não se sabia o que havia acontecido com Lacey e não tinham nenhum rastro do paradeiro dela e as investigações não tinham muitos resultados. Uma testemunha descobriu que Scott tinha um lugar onde ele guardava seu barco e algumas outras coisas, aparentemente uma espécie de depósito. Então, um detetive da polícia foi até esse local para ver o que estava acontecendo e se esse local era suspeito. E a primeira coisa que Scott disse quando chegaram lá foi que não havia luz lá e que a luz estava cortada já há algum tempo e por isso não tinha como abrir a porta. Então o detetive que o acompanhava disse: bem, vamos abrir as portas manualmente e ver esse barco então. Ele queria ver o barco que havia sido usado no dia em que ela desapareceu. O oficial então entrou, viu o barco, estava tudo calmo, não havia nenhum corpo lá dentro. Depois ligou para a companhia de luz para perguntar quando a luz havia sido cortada na área. Foi então que ele percebeu que Scott estava mentindo para ele, porque a companhia de luz disse que não havia ocorrido nenhum corte de energia ali. Então, o mais provável era que ele estivesse tentando atrasar toda a busca por evidências. Scott havia sido cooperativo desde o início, mas quando lhe foi sugerido fazer um teste de polígrafo apenas para tirar todas as dúvidas, ele se recusou. Ele também não havia contado a ninguém sobre o barco quando ele o comprou, o que tornava isso um pouco suspeito, porque ele não contaria isso a ninguém. Scott dizia coisas muito estranhas, mas também afirmou ter contado à esposa sobre sua amante, algo que claramente era uma mentira. Se Lacey ainda tivesse comentado esse fato com suas amigas ou com alguém da sua família, isso poderia ser até verdade, porém jamais o havia mencionado a ninguém, o que claramente não estava de acordo com a personalidade de Lacey, conforme relataram os mais próximos a ela. Enfim, essas foram algumas das várias pequenas mentiras que ele disse durante a entrevista na televisão, mentiras bastante tolas feitas para se defender, pois era fácil ver que o que ele dizia não era verdade, e assim foram se passando os meses, até que 4 meses após o desaparecimento, finalmente em 13 de abril de 2003, um casal que passeava com seu cachorro encontrou na área da Baía de São Francisco, perto de onde Scott supostamente estava pescando, o corpo de um feto em decomposição com o cordão umbilical ainda preso ao corpo. Quando a polícia foi investigar a área no dia seguinte, encontrou também o corpo de uma mulher grávida, também em decomposição. Ela usava sutiã e calças apropriadas para a maternidade. Algumas partes de seu corpo estavam faltando. Após 5 dias, os testes de DNA confirmaram que esses corpos eram de Lacey e seu filho, a quem colocariam o nome de Connor. Imediatamente após a confirmação da identidade dos corpos, a polícia foi prender
Peterson como suspeito por tirar a vida de sua esposa e filho. O curioso é que quando foram prender Peterson, ele havia tingido o cabelo, deixado a barba crescer e coberto seu carro com adesivos. Parecia que ele não queria ser identificado. Em seu carro haviam itens suspeitos, como uma grande quantidade de dinheiro, cerca de $15 mil, Viagra, equipamentos de camping, muitas peças de roupa, 4 telefones celulares e a carteira de motorista. Tudo isso fez com que a polícia suspeitasse que Peterson estivesse se preparando para fugir. Ele então foi preso para aguardar o julgamento e foi uma das pessoas mais odiadas naquele momento. E era óbvio que seria impossível que ele não tivesse algo a ver com o ocorrido. As pessoas o esperavam em todos os lugares e não podiam aceitar que a justiça deixasse ele escapar. Scott Peterson foi defendido por Mark Geragos, um advogado de defesa de estrelas envolvido em muitos julgamentos muito conhecidos. Claramente, o fato dele ser o advogado de defesa desse homem chamava muito a atenção das pessoas, pois, além de Scott, ele já tinha representado no tribunal pessoas famosas como Winona Ryder, Michael Jackson, Chris Brown, Colin Kaepernick, entre outros mais conhecidos. Infelizmente, as evidências forenses não forneceram muitos dados devido ao avançado estado de decomposição dos corpos. Não foi possível determinar a causa nem a data de falecimento. Foram encontradas várias lesões em ambos os corpos, mas não foi possível determinar se foram feitas antes ou depois deles terem perdido a vida. Além disso, alguns especialistas tinham a teoria de que o feto estava em um estado menor de decomposição porque esteve protegido pelo útero por um tempo, até que finalmente, quando o corpo entra em fase gasosa de putrefação, cuja generalização total pode ocorrer até 24 horas após o falecimento e como uma espécie de parto, provavelmente foi nesse momento que Conner foi expulso e se separou do corpo de sua mãe. Embora os corpos não tenham fornecido muitas evidências significativas, o promotor não tinha dúvida de que Peterson era o culpado e queria ter as provas suficientes para acusá-lo. Foi então que Peterson foi levado a julgamento, que começou no dia 1º de junho de 2004. Todo o julgamento foi coberto pela mídia devido à grande relevância que o caso tinha tomado. Durou cerca de 5 meses e a defesa de Peterson se declarou inocente. A maior parte da estratégia se baseava em uma testemunha-chave sobre a qual falaremos em alguns minutos adiante. Por sua vez, o promotor argumentou que Peterson havia tirado a vida de sua esposa na noite de 23 de dezembro e depois jogou o corpo no dia seguinte. Tudo isso explicaria por que ele mudou repentinamente seus planos de jogar um torneio de golfe e foi pescar. Os motivos, segundo o promotor, eram que Peterson estava cansado do casamento e queria voltar à vida de solteiro. Mas estar divorciado e com um filho seria um obstáculo a mais na vida dele. Uma das maiores evidências que o promotor tinha era um fio de cabelo preso numa espécie de alicate encontrado no barco de Peterson, que, segundo testes realizados pelo FBI, pertenciam a Lacey. Isso indicaria que o corpo de Lacey estava assim naquele barco, e a defesa refutou essa prova dizendo que as análises não eram confiáveis e que não podiam determinar com precisão se aquele cabelo pertencia ou não a Lacey. A defesa afirmava que Lacey havia sido sequestrada enquanto passeava com seu cachorro, algo que já vimos que não era verdade, devido ao fato de que, na frente de sua casa, um roubo foi cometido por volta dessas datas. Seus vizinhos não estavam em casa, pois haviam ido de férias para Los Angeles, então a defesa começou a dizer que essas pessoas que estavam roubando também poderiam tê-la sequestrado para não serem presos, porque, em tese, ela seria uma testemunha daquele roubo que eles fizeram, e talvez tenha visto algo ali, por isso eles decidiram impulsivamente sequestrá-la. As outras provas estavam baseadas no depoimento das testemunhas e no comportamento estranho de Peterson durante as investigações. Algumas das quais já vimos, como o repentino e inesperado dia da pesca, os casos extraconjugais que ele já tinha tido, as inconsistências em seus depoimentos iniciais e o fato de que quando foi capturado ele parecia estar pronto para fugir. Todas essas coisas, assim como novas pistas fornecidas pela investigação, como o fato de que ele igualmente manifestou a intenção de vender a residência deles e vendeu o Land Rover pertencente a Lacey, porém o revendedor, após ele ter descoberto a identidade do proprietário inicial do automóvel, ele restituiu à família da pessoa desaparecida sem exigir qualquer retribuição financeira em troca.
Scott ainda acrescentou 2 canais pornográficos à sua oferta de TV a cabo 2 dias após o desaparecimento de sua esposa, momento esse flagrado pelos investigadores do caso que batiam na porta da casa e quando ele abriu a porta exatamente quando ainda estava falando ao telefone e fazendo o pedido dos canais. Os promotores argumentaram que isso era uma prova de que ele sabia que Laci Peterson não voltaria para casa. Frente a esses fatos, não existem atitudes boas ou ruins, particularmente porque cada pessoa interpreta as coisas à sua maneira, mas isso é bastante estranho, embora também seja algo bastante pessoal. Outra das coisas estranhas é que Scott, antes de ir pescar, ele pesquisou as correntes daquele dia. Segundo ele, era justamente para pescar. Embora outros tenham visto isso como algo que uma pessoa faria tentando saber onde iria parar o corpo se fosse jogado ali naquele dia. No mesmo computador também foram encontrados históricos de busca por flores e outras coisas de jardinagem que pareciam ser mais de Laci. Mas o mais provável era que fosse Scott fingindo ser ela para ter a desculpa de que naquele dia ela ainda estivesse viva. Também se acreditava que Scott havia feito umas espécies de âncoras ou então umas peças pesadas para prender sua esposa e fazer com que o corpo dela afundasse. Além disso, a defesa argumentava que não seria possível afundar um corpo com peso de 40 quilos, conforme se estimava. Então, a outra argumentação era que simplesmente os ladrões a tivessem levado até a Marina de Berkeley de propósito e jogá-la lá, talvez com o intuito de incriminar o Scott. Também se viu o depoimento da empregada doméstica que disse ter limpado a casa naquele dia no qual ela usou um determinado produto de limpeza, mas os investigadores disseram que no dia em que eles foram à casa havia um forte odor de outro tipo de produto, ou seja, o chão havia sido limpo novamente para esconder evidências. A ex-namorada de Scott permitiu que a gravassem enquanto ela conversava com ele pelo telefone e perguntou como era possível que ele falasse sobre ter perdido a esposa antes mesmo disso ocorrer, ou seja, isso era uma mentira que ele tinha dito. Pois como ele poderia prever o desaparecimento ou foi uma desculpa que resultou numa coincidência? Bom, para Amber, a ex-namorada, isso não parecia de maneira nenhuma como sendo apenas uma coincidência. Finalmente, com uma tentativa mal sucedida de defesa em novembro de 2004, o júri considerou Peterson culpado pelo homicídio em primeiro grau de sua esposa, Laci, e também pelo homicídio em segundo grau de seu filho. Então passaram para a fase de sentença, onde seria decidido se Peterson seria condenado à morte ou à prisão perpétua. Finalmente, após um mês de deliberação em dezembro de 2004, Peterson foi condenado à pena de morte por injeção letal. Como já sabemos, os condenados à pena de morte passam por um longo processo chamado Corredor da Morte. Isso pode levar anos, pois várias etapas de apelação devem ser superadas antes que a pena de morte seja executada. E a última informação que temos sobre o caso é que em agosto de 2020, o Tribunal Superior da Califórnia manteve a condenação de Peterson, mas anulou a sentença de morte devido ao fato de que membros do júri na época não foram imparciais em relação à pena. E foi ordenado que um novo processo seja realizado para determinar se Peterson será ou não condenado à morte. A Suprema Corte da Califórnia ordenou uma segunda revisão da condenação de Scott Peterson por tirar a vida de sua esposa grávida e de seu filho. Em menos de 2 meses após a revogação de sua sentença de morte, o caso foi devolvido ao Tribunal Superior do Condado de San Mateo para determinar se Peterson deve ou não receber um novo julgamento. Sobre não ser imparcial, ocorreu que uma das mulheres no júri havia passado por uma situação forte enquanto estava grávida, uma situação que a fez pedir uma ordem de restrição, tornando o caso um pouco mais pessoal para ela do que para os outros. Então, isso também foi favorável a Scott. Após tudo isso, embora tecnicamente o caso esteja resolvido, existem 2 teorias, já que algumas pessoas não estão totalmente satisfeitas com o que foi resolvido. A primeira teoria é que Scott realmente foi o culpado, dada toda a conduta suspeita que teve. Não apenas estava prestes a desaparecer, tingindo o cabelo, a barba, etc., mas também tinha um motivo. Ele conheceu essa mulher, a Amber, com quem ele queria estar e decidiu fazer tudo o que podia para ficar com ela, ou seja, lá com quem quer que fosse. Seu casamento e seu filho eram um obstáculo para ele, por isso ele planejou acabar com a vida de sua esposa e o logrou.
A segunda teoria é que a defesa está correta e os ladrões da casa da frente a levaram porque ela era uma testemunha ou algo assim, o que também poderia ter sido uma pessoa completamente desconhecida que a sequestrou. Além disso, não há outras teorias, já que a defesa tinha um testemunho crucial. Esperava-se que Charles Mark, um especialista em fertilidade, fosse uma testemunha crucial para eles, alguém que, de acordo com o San Francisco Chronicle, poderia inocentar a Peterson ao demonstrar que o bebê de Lacey faleceu somente quase uma semana após, contradizendo a provável data que os peritos afirmavam ter ocorrido. O perito médico testemunhou que o filho do casal faleceu não antes do dia 29 de dezembro de 2002, o que indicaria que ele ainda estava vivo depois de ter sido relatado como desaparecido. E essa era a questão principal que eles tinham para defender durante o contra-interrogatório. Mark ficou nervoso e confuso após uma tentativa de alegar que uma brincadeira de uma amiga de Lacey sobre a data de um teste de gravidez, que não batia com as datas dos exames pré-natais. Então ele foi questionado naquele momento pelos promotores, que as pessoas que testemunharam o julgamento, e depois disso o especialista disse algo como: não sejam tão duros comigo ou me deem um respiro, o que fez com que ele perdesse toda a credibilidade. Portanto, realmente não sabemos o que vai acontecer. Sabemos que pelo menos ele está na prisão, o culpado, ou melhor, aquele que presumimos ser o culpado, né? Porque ele nunca admitiu ter feito algo contra a Lacey, ou seja, ele nunca contou o que realmente aconteceu ou como ele o fez. Então, só podemos supor a motivação para isso. Por isso, podemos dizer que o caso está resolvido, mas ainda muito incompleto. Não acredito que em algum momento ele vá admitir a culpa. E, além disso, nenhuma outra linha de investigação foi explorada. Enfim, em memória de Lacey, Peterson e o seu filho por nascer, o legado de amor e justiça vive. Que suas vidas nunca sejam esquecidas e que a busca pela verdade e equidade continue. Obrigado por assistir e se unir a nós para honrar a sua memória. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Fiquem com Deus, um beijo e tchau.